para sintonizar com a espiritualidade que vamos dar o início no nosso Evangelho nesta terça-feira. Vamos fazer uma prece de Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Bom, pessoal, boa noite a todos. Hoje, o Evangelho, nós vamos tratar do capítulo 21, né? Falsos cristos e falsos profetas. E ele é, como sempre, né, um evangelho bastante profundo, né, interessante, até pelo momento que nós estamos atravessando, né, de bastante situações similares, né, com o que a gente encontra aqui no Evangelho. Então, eu vou pedir permissão para vocês, para ir lendo, e vou pontuando, né, como a gente tem feito ultimamente aí, tá bom? Conhece-se a árvore pelos frutos. Guardai-vos, porque não é boa a árvore a que dá maus frutos, nem má a árvore a que dá bons frutos. Bom, esse trecho a gente, muito provavelmente a maioria de nós já ouviu, né, falar da árvore que dá bons frutos e não dá bons frutos, e que é pelos frutos é que a gente avalia, né, aquela árvore, né? Nesse trecho que nós vamos estar falando aqui, nós vamos estar também focando inicialmente muito na parte mais física, né, mais material, mais encarnatória. Mais para frente um pouquinho, nós vamos tratar um pouquinho dessa mesma visão para o lado espiritual, né? Como que os espíritos, né, nos envolvem. Guardai-vos dos vossos profetas, que vêm a vós com vestido de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Importante, né? Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Então, aqui, nesse trechinho, é importante para nós, né, trabalharmos as nossas questões para que nós possamos ser uma árvore que dê bom fruto. Mesmo que muitas vezes, eu acho que muitos de nós se sente assim, né, em alguns momentos, incapaz de dar bons frutos, né? Como é que eu vou dar bons frutos, né, com tantas dificuldades que eu tenho, com tantas limitações que eu tenho? Mas esse é o nosso processo reencarnatório, né? Esse é o nosso processo evolutivo. Nós precisamos trabalhar para melhorar os nossos frutos. E respondendo, Jesus lhes disse: Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo.
Então, né, pontuando a gente, né, nós vamos ver muitas situações, né, nós estamos vendo isso diariamente, né, mas ele pede aqui que a gente persevere, né, para que a gente se mantenha firme nessa orientação que a gente tem, né, que vem, né, da doutrina cristã, da doutrina espírita, né? Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser, olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhe deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas, tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Então, aqui ele toca em duas palavrinhas, né, bastante importante, né, que é essa questão de prodígios e maravilhas, né? Nós nos impactamos muito com essa questão de prodígios, né, de milagres. Quando a gente vê isso, a gente acha que aquela pessoa é fora do padrão. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente que não é bem assim, né? E ele coloca também, né, aqui no Evangelho, né, que enganam, né, que até os escolhidos se enganariam. Ou seja, né, até nós que estamos buscando, né, essa melhora, esse processo evolutivo, também, né, podemos nos enganar com isso, né, porque realmente é algo que impressiona. Atribui-se geralmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição, né? Predição é predizer, né? Dizer antes, né? É o que vai acontecer. Se tornaram sinônimos. No sentido evangélico, né, porém, a palavra profeta tem uma significação mais ampla, aplicando-se a todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas. Então, aqui é um ponto bastante importante desse trecho do Evangelho, né? Estou falando do item 4, do capítulo 21, onde ele aborda aqui realmente a característica do profeta, né? O profeta, ele é algo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas. Mas aí o que acontece quando ele revela as coisas ocultas? Muitas vezes ele revela coisas que vão acontecer, né, para frente. Então, começaram a associar ao profeta também essa questão da predição, né, da profecia. Então, o profeta é aquele que veio revelar as coisas ocultas e instruir os homens. Como em função disso, né, retomando aí, como em função disso, ele muitas vezes antecipa alguma coisa que pode vir a acontecer, ele também foi colocado como uma característica, né, dos profetas, essa questão da profecia, né? Então, isso é importante a gente ter isso em mente. Essa era a ideia dos judeus, né, no tempo de Jesus. Eis porque, ao ser levado perante o sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos que estavam ali reunidos, lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza, e dize quem foi que te bateu. Houve profetas, entretanto, que tiveram a presciência do futuro, a advertência aos homens. Como essas predições se realizaram, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade do profeta. Então, isso não fazia parte, né? Mas foi acrescentado em função de, muitas vezes, revelando as coisas ocultas, ele adiantava algumas coisas que iriam acontecer. Continuando, prodígio dos falsos profetas. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão prodígios e sinais espantosos para enganarem até mesmo os escolhidos. Então, ele está repetindo aquele trecho lá de cima. Essas palavras dão o verdadeiro sentido da palavra prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres
são fenômenos excepcionais, que escapam das leis da natureza. Então, tudo aquilo que escapa das leis da natureza, a gente tende a chamar de milagre, né? Tende a chamar de milagre. Estas leis, tendo sido estabelecidas exclusivamente por Deus, não há dúvida que podem ser derrogadas por ele. Ou seja, como foi Deus que criou essas leis, ele pode também revogar, abolir essas leis, né? Está na mão dele, ele pode fazer isso. Ele, quando lhe aprover. O simples bom senso nos diz, porém, que igual ao seu... nos diz, porém, que ele não pode haver conferido a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e menos ainda o direito de desfazerem o que ele fez. Então, aqui também é outro trecho interessante, né, que ele fala, na visão da gente, a gente fala, bom, só vai ter condição de fazer esses milagres, esses prodígios, aquelas pessoas que são boas, que são honestas, que são, entre aspas, santas. Né? Por quê? Porque é Deus que fez isso. Só que na prática a gente vê que não é bem assim. E nós vamos entender agora por que não é bem assim. Né? Então o bom senso nos diz isso. Não, poxa, né, só consegue fazer essas situações que realmente tem bom coração, enfim. Jesus não podia consagrar esse princípio. Se acreditarmos, portanto, segundo o sentido que se atribui àquelas palavras, que o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que até mesmo os escolhidos seriam enganados, né, os escolhidos no sentido daquelas pessoas que estão se preparando, que estão estudando, que estão se aperfeiçoando, que estão buscando, né, a evolução, né? Então, até essas pessoas, nesse processo, né, seriam enganadas. Disso resultaria que, podendo ele fazer o mesmo que Deus faz, os prodígios e os milagres, não são privilégios exclusivos dos enviados. Ou seja, não é só quem foi enviado por Deus que consegue fazer os prodígios e os milagres. Pô, mas como assim? Né? Por isso nada prova, desde que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. E, pois, necessário buscarmos um sentido mais racional para aquelas palavras. Né? Reforçando, né? A gente sabe que esses milagres não são feitos só pelos escolhidos por Deus, né? Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não é mais do que a aplicação de uma determinada lei da natureza. Opa, aqui ele coloca um pontinho de interrogação para a gente pensar. Né? Será que é verdadeiramente milagre muitas das coisas que acontecem? Ou é, muitas vezes, uma lei da natureza que nós desconhecemos, que não é ainda do nosso conhecimento? Né? Cientificamente falando, né? A gente sabe, né? Nós vemos, né, hoje em dia muitas situações de, por exemplo, de mágica, né? Que você fala, viu, mas como é que ele faz isso, tal? E a gente sabe que é mágica, sabe que é um truque, sabe que tem uma técnica ali, né? Muito bem aprimorada, né? Muito bem trabalhada. Só que aos nossos olhos, né? Nesse exemplo, é impactante, né? Você fala, nossa, por muitas vezes pessoas podem dominar esses conhecimentos, né? No exemplo da mágica, né?
e produzir milagres, né? Produzir coisas espantosas, né? Enfim, e outras situações que pode ser da lei natural e a gente realmente ainda não conhece, não tem esse conhecimento, então muitas vezes a gente é enganado. Conhecida a causa, reconhece o fenômeno, por mais extraordinário que pareça. Não é mais do que a aplicação de uma determinada lei da natureza. É assim que a área dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que se amplia a das leis científicas. Ou seja, né, na doutrina, Kardec fez uma colocação lá atrás, né, que se houver uma divergência entre o que a ciência fala e o que prega a doutrina, que siga a ciência, né? E isso tem sido feito até hoje, a doutrina se mantém aí firme nos seus preceitos, né? Isso é bastante interessante. Inclusive, né, muita gente hoje estudando obras do André Luiz, estudando nível de universidade, de faculdade, né, coisas que, né, aconteceram, as obras foram escritas lá nos anos 40, anos 50, né, começaram os livros, e hoje estão se revelando, né? A ciência está chegando lá. Então, isso é bastante interessante para a gente que estuda, né, a doutrina, para que a gente realmente tenha fortalecimento, né? Ganhe confiança aí. Então, seguindo aqui, são esses falsos cristos e os falsos profetas. A difusão do conhecimento vem desacreditá-los, de maneira que o seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. Então, a importância do nosso estudo, a importância do nosso conhecimento, né, para que a gente possa fazer uma leitura mais adequada de algumas situações que a gente pode vivenciar, né? E será que isso é verdadeiro? Será que isso é milagre mesmo? Não é? Né? Então, a importância do nosso conhecimento, mesmo dentro das limitações que nós temos, né? Porque, né, nós não conhecemos tudo. O fato de operarem aquilo que, aos olhos de algumas pessoas, parece prodígio, não é, portanto, nenhum sinal de missão divina. Esses prodígios podem resultar de conhecimentos que qualquer um pode adquirir ou de faculdades orgânicas. Quando a gente fala em mediunidade, a questão orgânica ela é também bastante importante. Tem uma história do Chico, dita por ele mesmo, de que ele reencarnou em 1910. Ele ia reencarnar um pouco antes, mas como o espírito dele não estava preparado, a questão orgânica, né? O espírito dele não estava preparado para algumas situações físicas, orgânicas, para desempenhar o trabalho que era a missão dele, né? Desempenhar, atrasou a reencarnação, né? E aí se preparou o corpo dele organicamente para que ele pudesse realizar o trabalho que precisava ser feito. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral. Então aí nós começamos a entrar um pouquinho na seara do lado espiritual, né? Se a gente pensar um pouquinho, lembrar um pouquinho lá atrás, dentro do espiritismo, existia muitos processos físicos, né? Mesas girantes, né? As escritas, as batidas, né? Estou indo lá no começo do Kardec, né? Claro que, né, a questão espiritual já existe desde que nós existimos, né? Mas foi só codificado por Kardec, né? O só aí, entre aspas. Aí. Então, existia muita questão física, a questão de ectoplasma também, né? Do surgimento de figuras, né? Às vezes a pessoa até fisicamente inteira, né? Envolvida em ectoplasma e tal. Quem pesquisar aí vai achar fotos na internet e tal. Isso realmente era impactante num determinado momento do espiritismo. Essas questões mais físicas, né?
Por quê? Porque é impressionável, e naquele momento era necessário isso, né, para chamar a atenção das pessoas para esses fenômenos que não têm explicação, né? E se a gente perceber mais recentemente, mais raramente a gente vê uma situação como essas, né? A questão das mesas, a questão do ectoplasma, né? Enfim, situações mais físicas orgânicas. Por quê? Porque realmente num momento era importante, no outro deixou de ser importante. Por quê? Porque a questão moral é mais relevante espiritualmente para que a gente possa seguir o nosso processo evolutivo. Seguindo aqui. Não acrediteis em todos os espíritos. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, que são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Nós sabemos, né, nesse período que nós estamos vivendo aqui de transição, que muitas portas foram abertas para que pudesse dar oportunidade a muitos espíritos reencarnarem nesse momento de transição, né, para que pudesse ser os trabalhadores, né, da última hora, para que pudesse aproveitar esse processo de evolução e seguir nesse caminho de né, mundo de regeneração. Então, muitas portas foram abertas. Então, nós vimos muitas coisas acontecendo, ficamos impactados com muitas coisas acontecendo, mas precisamos saber que o momento se fez necessário, porque as oportunidades estão sendo dadas. E cabe a nós, né, com muita paciência, com muita serenidade, sabemos conduzir, né, na medida que as coisas nos aparecem, nos surgem, né, para que possamos fazer, praticar, né, para que a gente faça, né, com o olhar da caridade, com o olhar da bondade, com o olhar da humildade, que é isso que prega a doutrina, que é isso que pregou Jesus, né, dentro da doutrina cristã. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem falsos cristos e falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm pelo contrário, dar-lhes o último golpe. Não soliciteis milagres nem prodígios ao espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele vem, né, o espiritismo vem revelar outras leis desconhecidas que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto científicas, pertencem também à natureza. Então, muitas vezes a gente se impressiona, mas ela faz parte da natureza. Essa questão que eu citei do ectoplasma, né, ela faz parte da natureza, né? Mas era um processo que até então a gente desconhecia, né? Hoje a ciência já fala muito sobre isso, né? Dando assim a explicação, uma ordem de fenômenos até agora incompreendidos. O espiritismo destrói o que ainda resta do domínio do maravilhoso. Como se vê, os que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por enviado de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia. Seguindo mais à frente aqui, né? Esse é um resultado do desenvolvimento da ciência espírita, que pesquisando a causa de certos fenômenos, levanta o véu dos muitos mistérios. Então, o véu, né, ele tem um significado de ir descortinando, né? Porque muitas vezes a gente não tem, não é que a gente não tenha a visão toda, é que esse véu, ele encobre e ele gradativamente, à medida que nós vamos evoluindo, ele vai se revelando, né? Vai revelando outras situações que eram do nosso desconhecimento. O Espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos. Aqui é importante esse trecho, né? Que é outra categoria de falsos cristos e de falsos profetas, bem mais perigosa, e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados.
Então, nós temos espíritos, né, também, né, que passam por esse processo de questão moral, né, De questão. Tem uma microfonia aqui. Microfonia. E a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da Terra para a erraticidade, né? Quando o espírito está no plano espiritual, a gente chama de erraticidade. E se disfarçam com nomes veneráveis. Então, muitas vezes a gente fala, poxa, né, de quem é o nome desse espírito aí, né? Quem é esse espírito aí, né? E aí, muitas vezes, eles se apresentam assim, né? Eu sou fulano de tal, sou doutor de Bezerra de Menezes, né? Mas tem uns mais ousados, né? Eu sou Deus, sou Jesus, né? Enfim, para procurar, através de máscara que usam, tornar aceitáveis as suas ideias, frequentemente as mais bizarras e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, elas exerciam as pela mediunidade. Tá sem som. Francisco, Cabana caiu. Vocês estão aí? Ou... O pessoal caiu aí, acho que foi a internet, mas voltou. Isso, voltou. Todo mundo está me ouvindo? Beleza? Agora sim. Vamos lá. São João nos põe em guarda contra eles, quando adverte: meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos fornece os meios de experimentá-los, ao indicar as características pelas quais se reconhece os bons espíritos, características sempre morais. Então, não vamos ficar mais procurando nos milagres, né, na profecia, a qualidade dos bons espíritos, porque nós vamos ser facilmente enganados se nós olharmos só isso. Esses não são os bons frutos. Não são os bons frutos. Os bons frutos, como está escrito aqui, ele está ligado sempre às questões morais. E jamais materiais. Abre um parênteses aqui, ver o Livro dos Médiuns, capítulo 24. O Livro dos Médiuns, capítulo 24, ele fala sobre as características dos espíritos. Né? E depois, quem quiser pesquisar e quem não tem o Livro dos Médiuns, eu tenho ele em PDF, posso mandar. É só pôr no grupo lá, no grupo do Raio de Luz que mando. E, sobretudo, ao discernimento dos bons e dos maus espíritos, que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma árvore não pode dar maus frutos. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Julgam seus espíritos pela qualidade de suas obras, como as árvores de qualidade dos seus frutos. Pessoal, eu li e fui pontuando aqui, porque a minha expectativa era chegar neste tópico agora, que eu não cheguei a tempo, que é Instruções dos Espíritos, os Falsos Profetas, Luiz Bordeaux, 1861. Eu achei esse tópico aqui fantástico. Tentei... Mas, Francisco, mas faz esse comentário, então, para que consiga a gente finalizar, por favor. Que é um trecho longo, Jorge, uma página e meia, mais ou menos, aqui, em que o Espírito de Luiz, ele cita várias situações que eu achei muito pertinente, mas eu acho que a gente pode deixar isso para a pessoa que vai fazer o próximo evangelho, e a gente respeita aí a questão do horário, né, do compromisso, e aí pode falar sem correria. Mas quem tiver a oportunidade de ler, na sequência, né, Instruções dos Espíritos, os Falsos Profetas,
Luís, né? O Luís aí é o Luís IX da França, né? Foi rei da França. E ele faz alguns comentários. Ele foi rei da França e foi outros mais aí, em outras reencarnações. E faz uns comentários muito pertinentes. Então, fica aí para o pessoal ler e a gente dá sequência na próxima terça-feira, ok? Pessoal, vou abrir aí para perguntas e tal, e fiquem à vontade aí. O João está tomando algumas anotações. Se alguém quiser começar, daí o João retoma. Um de cada vez aí, por favor, hein, pessoal? Não vão querer todo mundo falar que dá microfonia. Eduardo, faz tempo que eu não ouço do Sueli. É o Cutuco, né? Eu particularmente achei esse tema de hoje muito pertinente aí. Não assuste o Eduardo, faz um tempão que o coitado não consegue entrar. No dia que ele entra junto com a Sueli, você já faz isso? Pelo amor de Deus, assim não dá, né, Eduardo? Boa noite, gente. Sim, nós estávamos aqui prestando atenção, sim. E eu achei muito interessante o fato de que nem toda espiritualidade é exatamente o que é, né, João? O que se apresenta. E eu lembro também que nós, em algum momento, nós temos que reunir várias opiniões de vários lugares para que as coisas sejam exatamente precisas e corretas, né? Para que não recaia em algum erro, exatamente por isso, porque alguns se apresentam não sendo quem realmente são, né? Tá bom? Legal, Cláudio. É isso, tá bom. Francisco falou, né? Francisco falou que esse tema foi muito pertinente, né? E é realmente isso. Então, quem puder desligar a microfonia. Eu vou desligar o microfone aqui, vamos ver se... Pode ser que minha voz esteja saindo dos dois lugares. Esse tema é muito pertinente, né, da gente avaliar, porque não é simplesmente dizer que é, sendo que pelas suas atitudes não é, né? Então não adianta falar que é Bezerra de Menezes e falar para não cuidar do corpo. Não adianta falar que é Joana de Ângeles e falar que não é para perdoar. Não adianta falar que é o Messias e querer armar todo mundo. Então, eu acho que é importante, né, esse bom senso para nós, né? E até essa colocação que o Francisco colocou no final, de nós ponderarmos. Então, o Espiritismo, ele é esse tripé, ciência, filosofia, e quando qualquer coisa é questionado, ele fala, se nós tivermos dúvida, nós ficarmos com a ciência, porque muita coisa nós não temos ainda a compreensão e o discernimento de entender. E uma coisa também que ficou bem profunda aqui nesse evangelho, que eu vou colocar aqui para vocês, peraí. Tem um pedaço que ele faz uma menção, peraí, que eu grifei. Aqui, né? Quando ele coloca a missão dos profetas, né? Então, esses profetas, ele é o porta-voz, né? Do evangelho. Então,
também para ser porta-voz tem que ter uma conduta. Então, a importância aí do nosso processo de reforma íntima, dos nossos valores. E também colocou isso, né? Não acreditei em todos os espíritos. Eu acho que isso é valioso e vai na nossa questão do nosso estudo. Porque somente através do estudo que a gente vai conseguindo compreender quem são esses falsos espíritas. Então, porque não é só porque nós estamos... Um exemplo, qualquer manifestação mediúnica são espíritos de luz? Vocês acham que todas as manifestações mediúnicas são espíritos de luz se manifestando? O que vocês acham? Vocês já ouviram alguma coisa assim que, mesmo de um centro ou de uma colocação que é uma mensagem mediúnica, que você fala assim, essa mensagem está um pouco estranha. Já aconteceu isso com vocês? Pelo que eu já estudei e pelo que eu ouvi falar também, pode acontecer de algum espírito tentar se passar por outro, mas em algum momento ele se contradiz. Em algum momento ele acaba induzindo ao que não deveria induzir, né? Então a gente sempre tem que ficar em alerta para as sugestões passadas, né? Então seria mais ou menos isso. Sueli, só aproveitando do seu comentário, isso que você falou está bem detalhado no livro dos médiuns, que ele cita aqui, né, a partir do capítulo 24. Lá ele foi passo a passo, né? Então o Espírito fala que é Deus, aí ele aperta, os médiuns apertam, ele fala, não, eu não sou Deus, eu sou filho de Deus. Aí então você é Jesus? Né? Não, eu não sou Jesus, eu sou filho de Deus porque todas as criaturas são filhos de Deus. Então, ali explica bem detalhado, quem quiser se aprofundar nesse ponto que a Sueli colocou. O João vai comentar aqui. Como diz o Cláudio, nós somos todos deusinhos, né? Todos somos filhos de Deus. Realmente, explicação foi colocada, as boas árvores dão os bons frutos. Isso é uma definição muito segura. Então, nós podemos, no nosso dia a dia, a gente utilizar dessa referência, porque nós sofremos a ação dos espíritos entre nós. Então, muitas vezes surgem ideias no momento de algumas situações difíceis, principalmente quando a situação fica mais turbulenta, pode surgir ideias que não são condizentes com o ensinamento do Evangelho. Aí que entra o nosso discernimento e não deixar agir pelo instinto, agir sim pelo raciocínio. Então a gente começa a fazer boas escolhas, então isso começa a fazer parte da gente. Aí quando vem pensamentos contrários, a gente sabe que isso é um falso profeta, é um espírito que está tentando interferir para gerar desarmonia em família, desarmonia, às vezes, num casamento, desarmonia num local de trabalho. Então, os falsos profetas, ou seja, as pessoas, e eles atuam de maneira muito cuidadosa. Ah, mas você é bonzinho, você trabalha bastante, você... Então, começa a vir aquelas ideias no pensamento, para que você possa
reagir a uma situação e aquilo acaba se tornando uma situação turbulenta. Então, precisa ficar muito atento e nós ter realmente o nosso discernimento, ter a nossa definição do nosso entendimento. Então, tudo aquilo que vinha, às vezes, nos intuir, nos indicar para uma situação duvidosa, de risco ou inadequada, ficamos atentos. Porque os falsos profetas, eles estão em toda parte, né? Porque Kardec fala que os espíritos, eles interagem junto a nós. Nós nos cotovelamos com eles. Então, eles estão do nosso lado. E essa referência de bons frutos, então, isso é uma posição segura em todas as situações. Isso, quando nós recebemos, por exemplo, uma orientação, uma proposta, no nosso dia a dia, a gente consegue usar essa medida até para a nossa referência de vida no nosso dia a dia. Então, é uma informação muito valiosa, né? E a gente deve, realmente, se houver dúvida, por exemplo, é mais seguro nós não aceitar uma situação duvidosa do que a gente concordar com uma situação duvidosa. Porque o Evangelho fala que em 10 situações a gente pode recusar 9, se não for segura. Então, a base tem que ser muito sólida. A escolha nossa tem que ser muito segura, muito verdadeira. E os profetas, eles são espíritos que vieram em muitas épocas da vida dotados de maiores capacidades. Então, os profetas tinham uma posição espiritual mais elevada, olhando pelos profetas mais antigos, Isaías e demais profetas, que visualizavam coisas muito futuras, coisas que iriam acontecer na humanidade. A vinda de Jesus foi anunciada pelos profetas. Então, a função desses espíritos, elas foram e são muito valiosas. E tanto que nós tivemos, de tantos que nós tivemos a profecia de João, por exemplo, para quem já leu, já estudou um pouco, a profecia de João, ela traz, por exemplo, revelações que está acontecendo na época de hoje, da transição. Isso aconteceu lá na ilha de Patmos, em tempos muito remotos, lá no século XI, XII, enfim. E, então, são espíritos valiosos, que nem João foi um médium uma alta capacidade mediúnica, que teve esse alcance, e até hoje nós temos a gente começa a ver acontecer isso que já foi previsto há muitos anos, há muitos e muitos anos atrás. Então, o compromisso dos profetas, dos verdadeiros profetas, vai guiar a humanidade. E a humanidade, esse é o verdadeiro compromisso dos profetas, dos bons profetas, dos verdadeiros profetas, né? E são eles que estão guiando, continuam guiando a humanidade, né? E a gente vê na doutrina espírita quantos irmãos que adentraram a doutrina espírita, como Bezerra de Menezes, e muitos outros que ombrearam essa tarefa de distribuir a doutrina espírita de maneira que ela chegasse ao alcance de todos, né? Na época de Bezerra de Menezes, foi uma época ainda onde o espiritismo não era tão conhecido. E ele foi publicamente se declarar que, a partir daquele momento, depois que ele leu o Livro dos Espíritos,
ele se tornou um espírita. Então, esses são os profetas que trouxeram para a humanidade essa luz, esse farol tão iluminado, que trouxe claridade para a humanidade, que é a doutrina espírita. Trouxe a revelação da reencarnação, trouxe e muitas outras revelações que veio trazer claridade e ensinamento para as pessoas. Trouxe também responsabilidade, onde não existe conquista, a conquista é individual. Não tem o céu, não tem o inferno, tem a conquista de cada um. Cada um conquista, cada um vai se ligar na frequência, na sintonia que ele alcançou com o seu processo de elevação. Então, todos esses profetas valiosos, tivemos Chico Xavier, que trouxe para nós aí uma lição para o mundo. Chico Xavier trouxe uma lição para o mundo. Então, todos são esses ótimos profetas que a gente, com certeza, pode ter como referência nas nossas vidas. E todos eles ensinam para nós reforma íntima, renovação, perdão, caridade, tudo que o Evangelho ensina. Desde a essência dos primeiros cristãos que temos como base Paulo. Então, todos, a gente pega, por exemplo, os nossos irmãos espirituais, como Emmanuel, que ele traz uma lição, ele pega lá um ensinamento de Paulo, ele traz mostra de uma forma muito clara e muito atual, de maneira que fica muito fácil e ao alcance de todos. Então, essa é um pouco do entendimento que a gente pode ter dos profetas. É isso. Boa noite, pessoal. Eu tenho sobre identificar o falso profeta no mundo espiritual, tem um cuidado que Kardec recomendava, que eu não sei se exatamente são essas palavras, mas é algo assim, é melhor rejeitar 1000 verdades do que aceitar uma mentira, né? Então, comunicação mediúnica, que se tomar um cuidado muito completo aí para a gente não aceitar uma mentira de um espírito mistificador, seja onde for, né? Agora, como nós somos imperfeitos, aí vem aquela pergunta, afinal de contas, o que é verdade? O que não é? Aí vem aquela história dos cegos avaliando um elefante, onde cada um vai tentar descrever o elefante pegando num pedaço dele. Aí tem um cego que pega no rabinho do elefante e vai dizer que o elefante é um galho de árvore, o outro vai pegar na tromba, vai dizer que o elefante é uma jiboia, o outro vai pegar na orelha do elefante, vai dizer que o elefante é uma folha de bananeira, o outro vai pegar na perna do elefante e dizer que o elefante é um tronco de árvore. Afinal de contas, quem tem a verdade? Qual deles tem a verdade? Todos têm uma parcela da verdade, mas nenhum tem a parcela toda. Ninguém tem toda a verdade. Cada um de nós consegue enxergar uma parte da verdade. Então, aí que aparece o falso profeta. O falso profeta, ele vai trabalhar em cima daquele público que consegue enxergar a verdade segundo o mesmo prisma que ele.
Então, se eu enxergo que o elefante é um tronco de árvore, eu vou repetir isso e vou arrebanhar aqueles que acreditam nisso também. Né? É verdade? Né? É uma parte da verdade. Não é a verdade toda. Aí o outro vai dizer, não, que esse cara tá errado, que o elefante é uma folha de bananeira, e vai dar cá e começa o tapa. Aí um começa a querer bater no outro, porque cada um acredita que tem a verdade. Esse é um tipo de falso profeta. Existem vários falsos profetas. Né? Tem um falso profeta que vende o vício. Né? Eles prometem sensação, empregam prazer, né? E criam dependentes. Tem os falsos profetas hipócritas que mentem mesmo, enganam. Né? Tem os falsos profetas fundamentalistas da religião. Né? Tem os falsos profetas da política. Falta ramo aí de atividade para falso profeta. Agora, se a gente observar qual o nosso... Nós temos várias missões aqui na Terra. Quando a gente vem para a Terra, reencarnar, nós temos várias missões. Se a gente observar, se a gente conseguir entender que a Terra não é a dimensão do amor, que a Terra, onde nós estamos encarnados nesse momento, essa dimensão não é a dimensão do amor. Por isso que Jesus falava, meu reino não é deste mundo. Nós não estamos na dimensão do amor. Nós não estamos na dimensão da justiça. Né? Nós não estamos na dimensão da humildade. Né? Nós estamos na dimensão do desamor, na dimensão da discórdia, na dimensão da arrogância, do egoísmo. Essa é a dimensão que nós temos. Por isso que Jesus falou, olha, meu reino não é deste mundo. Agora, por que a gente está mergulhado aqui nessa dimensão, reencarnado nessa dimensão? Né? Para vários propósitos. Talvez o mais importante de todos, né? Seja, a gente está aqui para aprender a amar. Estamos aqui para aprender a amar. E por que a gente tem que mergulhar no mundo do desamor para aprender a dar valor ao amor? Da mesma forma que a gente frequentemente precisa da seca para dar valor à água. A gente precisa da fome para dar valor ao alimento. Então, a gente precisa mergulhar no amargo mundo do desamor para a gente dar valor ao amor. E se a gente aprende a dar valor ao amor, já é uma grande coisa, porque em outra etapa a gente vai tentar aprender e praticar o amor. Né? É um desafio seguinte. A gente precisa estar mergulhado no meio do conflito, da discórdia, para quê? Para a gente aprender a dar valor à paz. Porque nós somos muito imaturos. Se nós fôssemos maduros, nós não estaríamos reencarnados no planeta Terra, que é um planeta para espíritos ainda de pouca maturidade espiritual. Então, é por isso que a gente briga. Por isso que existe intolerância, por isso que existe egoísmo, porque a gente tem que mergulhar nesse mundo. Né? Faz parte. E o que é verdade, né? Verdade é difícil da gente... Como a gente tem uma visão parcial da verdade, a gente, em vez de buscar a verdade, a gente deve procurar aquilo que faz sentido. Né? O que faz sentido? Porque é melhor você procurar uma teoria que faz sentido do que você achar que encontrou a verdade. Porque a verdade, ela é só Deus, né? Só Deus sabe a verdade, né? A gente tem apenas lampejos. Por isso que dentro dos modelos existentes, a doutrina espírita ela é muito consistente, ela faz sentido. Faz sentido. E a ciência evolui dessa maneira. Ela parte de um modelo, uma explicação, tem uma teoria,
Quando surge uma teoria melhor, que faz mais sentido, aquela teoria antiga é abandonada. Como na época de Ptolomeu, ele afirmava que a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno da Terra. Depois veio outro cientista da época, Copérnico, que falou, olha, não, na verdade é o Sol, é o centro e a gente gira em torno do Sol. Esse modelo foi melhor, fez mais sentido do que o modelo antigo e passou a ser o modelo aceito, né? E por aí vai. E não parou por aí, né? Hoje a gente sabe que todos os astros de uma galáxia giram em torno do núcleo da galáxia, né? Então, os modelos vão se aprimorando. Infelizmente, isso não ocorreu com a religião, por motivos provavelmente pouco generosos, né? E a gente estacionou. A ciência humana evoluiu, a tecnologia evoluiu, mas o entendimento do principal, né, ainda ficou lá para trás, baseado em modelos muito, muito antigos. Então, o que a gente deve buscar é o que faz sentido, né? Inclusive para analisar quem é o falso profeta ou quem é verdadeiro, porque a maneira da gente identificar rapidamente o verdadeiro profeta prega amor. Amor. Se ele prega amor, é um profeta de verdade. Se ele não prega amor, desconfia, né? Talvez ele não seja um verdadeiro profeta. E nós? Nós seguimos quem? Né? Por que nós abraçamos os falsos profetas? Porque a gente quer, porque nós aceitamos, nós gostamos de falsos profetas. Né? Nós somos seguidores de Jesus ou de Mamon? Quando, no passado, em reencarnações passadas, nós desprezávamos Jesus. Nós rejeitávamos Jesus. Né? Com o passar do tempo, as reencarnações, a gente tendo contato com o desamor, a gente passou a respeitar Jesus. Hoje, eu diria que nessa sala aqui, todos nós admiramos Jesus, todos nós respeitamos Jesus. Mas será que nós seguimos Jesus? Nós confiamos em Jesus? O que nós fazemos quando a adversidade nos fere? Ô Jesus, por que você está fazendo isso comigo? Jesus, por que você está causando isso comigo, com a minha família? É assim que a gente confia em Jesus? Blasfemando. É na hora H, na hora da prova mesmo, que a gente vê se a gente segue Jesus ou segue Mamon. Em quem a gente confia? A grande maioria de nós continua confiando em Mamon. Não confia em Jesus. A gente admira Jesus. Existe uma diferença entre admirar Jesus e seguir Jesus. Por isso que aparecem as contrariedades, é por isso que aparece aquela pessoa que eu não gosto. Eu oro por ela. Ou eu desprezo ela. Né? Inclusive os falsos profetas. Quando a gente identifica o falso profeta, o que eu faço? Eu oro por ele. Porque afinal de contas é um irmão em Deus, é um filho de Deus. Né? O que a gente faz? Então, não se pode seguir a Deus e a Mamon, né? A gente precisa tomar realmente uma decisão. Essa decisão não é fácil. Não é fácil. Mas o mais importante é a gente entender que, apesar de nós acharmos que somos seguidores de Jesus, na prática nós ainda não somos. Porque quando dá errado, a gente pragueja. Ou seja, eu confio mais na matéria do que no espírito, do que na justiça divina, que vem com o tempo.
fácil não, mas vamos tentar. A gente tem que sempre entender as adversidades como um termômetro para que a gente possa se avaliar se nós realmente seguimos Jesus ou se apenas admiramos, o que já é um grande progresso, né? Porque no passado nós desprezávamos, né? A gente estava lá no templo ou estávamos juntos ao lado na hora da crucificação, né? Falando, pedindo a crucificação de Jesus. Hoje a gente já admira Jesus, mas seguir Jesus precisa ter tolerância, perdão, amor incondicional o tempo inteiro. E que venham os falsos profetas, porque os falsos profetas vão ativar o que tem de ruim dentro de nós, para que a gente possa ver quem nós realmente somos. E o outro ali, aquele cara não é do meu grupo, não é do meu secto, como eu enxergo ele? Com ódio, com respeito. É a hora da gente se conhecer, né? E nessa transição para planeta de regeneração, muitas situações de conflito vão aparecer. E aí é a oportunidade da gente se conhecer. Porque se a gente não se conhece, como é que a gente melhora? Né? O primeiro passo é a gente saber quem nós realmente somos, para que a gente possa se corrigir. É isso aí, obrigado, pessoal. Desculpa, falei demais. Tema forte, né? Vamos continuar ele, não no próximo evangelho, porque no próximo evangelho nós temos uma convidada especial, que já tem o tema definido, mas na outra semana voltaremos a esse tema com o nosso querido preletor Cláudio. Tem alguém já definido quem vai fazer as vibrações ou não? Jorge? Oi. Tem alguém definido de quem já vai fazer as vibrações? Acho que não, né? Não? Viu, Jorge? Só depois que a gente finalizar as vibrações e o trabalho, o João vai passar um recado para o grupo aí, tá bom? Uma informação. Tá bom. E assim, queridos companheiros, com esse sentimento que estamos aqui reunidos, com a vontade do estudo, que possamos buscar os nossos sentimentos, se ainda não é tão forte em nós, mas que cada dia imaginemos que esse sentimento possa ser como uma sementinha que precisa ser regada, podada, colocada adubo, que são os nossos sentimentos nobres, de amor, de paz, de fraternidade, de fé, e que esses sentimentos possam ser emanados a todo o planeta Terra. A todos que convivem conosco, as pessoas que nos são difíceis a convivência. Vamos emanando essas energias a todos os hospitais, asilos, creches e orfanatos, a todos os nomes que foram enviados no grupo Raio de Luz e nos pedidos que chegam a cada um. Que possamos emanar essas energias a todos aqueles que já retornaram ao plano espiritual, finalizando a sua tarefa. Que essas energias também possam ser envolvidos todos aqueles que se encontram numa situação de difícil retorno, como nos vales, onde a literatura nos coloca o motivo desse retorno, que é o encontro com a nossa própria consciência.
Vamos emanando essas energias de amor e de luz a todas as crianças, idosos, a todos aqueles que passarão por cirurgia, emanando essas energias também a todas as equipes médicas de enfermagem. Envolvendo os nossos lares, que cada um possa pensar nas pessoas do seu convívio que precisa dessas vibrações. Vamos emanando essas energias a todos aqueles que se encontram no trabalho do Mestre. Seja através do seu trabalho, através da divulgação do Evangelho, dos trabalhos sociais. Que essas pessoas se sintam fortalecidas no exemplo de amor. Vamos envolvendo a cabana de luz e todos os seus trabalhadores e todas as atividades realizadas toda semana. Vamos envolvendo os educadores, as mães, para que se sintam fortalecidas nesse evangelho. E cada um de nós é responsável pela sustentação dessa energia. Que possamos manter a prática do evangelho no lar, estarmos reunidos sempre que possível no Evangelho das terças-feiras. A importância dessas vibrações de amor para o planeta. E assim, agradecidos que estamos, que possamos estar reunidos na próxima semana e ouvir aí o recado do nosso querido companheiro João. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.